Olá! Nessa aula vamos falar sobre as vias das pentoses fosfato. Os objetivos é verificar como o poder redutor é garantido nos momentos da biossíntese, conhecer como é sintetizado o NADPH, identificar como as pentoses são fornecidas para a formação de nucleotídeos, a ribose e o DNA. Você já sabe que a informação genética é armazenada no DNA, mas você se lembra da sua estrutura? Vamos dar uma olhada na estrutura do DNA. O DNA é formado por uma sequência de nucleotídeos. Cada nucleotídeo é formado por uma base nitrogenada. O açúcar, ribose, é de 1 a 3 grupamentos fosfato. Então, esse é o fosfato, esse é o açúcar e esse é a base nitrogenada. Você sabe de onde vem a ribose? O açúcar do DNA? A ribose vem da glicose e pode ser metabolizada por uma via alternativa, a via pentose-fosfato. Essa via que vamos estudar hoje. Fase oxidativa da via pentose-fosfato. Você se lembra de como a glicose entra na célula? Isso é possível devido à presença de proteínas transportadoras, localizadas na membrana plasmática. Essas proteínas atuam como um canal de onde a glicose entra ou sai da célula. Então, isso é uma célula em que, através da membrana plasmática, entram moléculas de glicose para o citoplasma. Essa é a molécula de glicose. O que acontece no interior da célula para que a glicose que entrou não saia? Imediatamente após a sua entrada, a glicose é fosforilada a glicose 6-fosfato. Então, a enzima exoquinase ela vai se ligar com a adenosina trifosfato e a glicose, transformando assim a glicose em glicose 6-fosfato. A glicose 6-fosfato, ao contrário da glicose, não é reconhecida pelo transportador e, por isso, não é capaz de sair da célula. Esse é o transportador da glicose. A molécula de glicose pode sair, mas a glicose 6-fosfato não pode sair da célula. Já que a glicose 6-fosfato não pode sair da célula, qual é o seu destino agora? A glicose 6-fosfato entra na fase oxidativa da via pentose-fosfato. E reflita, que tipo de reação você espera que aconteça com a glicose 6-fosfato, se ela está entrando na fase oxidativa? Então, vamos ver o que acontece. Então, a glicose 6-fosfato entra na fase oxidativa. Muito bem, na fase oxidativa, a via pentose-fosfato, a glicose 6-fosfato é oxidada, a ribose 5-fosfato. Se a glicose 6-fosfato é oxidada, quem é que se reduz? Lembre-se de que toda reação de oxidação está acoplada a uma reação de redução. Então, na fase oxidativa da pentose-fosfato, a glicose 6-fosfato ela se transforma em ribose 5-fosfato. E nesse caso, a fase reduzida é o NADPH, que antes ele era oxidado, que era NADP, e ele se transformou na fase reduzida, que é NADPH. O NADPH, que você acabou de conhecer, é outro produto da fase oxidativa da via pentose-fosfato. Conhecendo a estrutura do NADPH. O NADPH é uma coenzima, ou seja, molécula orgânica necessária para a ação de certas enzimas, muito parecida com o NADH, que é uma coenzima que você já conhece na glicólise. Vamos ver qual é a diferença entre elas. A diferença do NADPH do NADH. Essa é a estrutura molecular da NADPH e no lado direito é a estrutura do NADH. O NADPH apresenta um grupamento fosfato, esse daqui, no carbono 2, que não é encontrado no NADH.
Além da diferença química entre o NADPH e o NADH, você sabe dizer o que essas coenzimas fazem? E vamos ver isso posteriormente. Então, perceba, o NADPH ele possui grupamento fosfato, diferente do NADH que não possui. Papel do NADPH no metabolismo. O NAD, que você conheceu na aula de glicólise, participa de uma reação de oxirredução. Você lembra o que é uma reação de oxirredução? Vamos ver. Esse é o NAD, essa é a molécula de NAD. Na reação de oxirredução, ocorre a transferência de elétrons entre duas moléculas. Então, aquele que contém uma concentração de elétrons é a forma reduzida. E quando ele perde, ele vira uma forma oxidada, enquanto o outro vira uma forma reduzida, aquele que ganha elétrons. Então, esse é o oxidado e esse é o reduzido. A molécula que recebe elétrons se reduz. Essa que recebe elétrons se reduz. E aquela que doa o elétron se oxida. E um exemplo de reação de oxirredução é a transferência do gliceraldeído 3-fosfato 1,3 bifosfoglicerato. Assim, o que o NADPH, o que ele faz? O NADPH também participa de reações de oxirredução. Lembra que a glicose 6-fosfato perde elétrons ao se oxidar para formar a ribose 5-fosfato? Esses elétrons são captados pelo NADP e que se reduz ao NADPH. Então, essa é a glicose 6-fosfato, que se transforma em ribose 5-fosfato, liberando CO2 e elétrons. E o NADP, ele recebe um elétron. Então, ela se transforma em uma forma reduzida. Perceba que as formas reduzidas quando recebem elétrons, eles recebem um átomo de hidrogênio. E quando eles perdem hidrogênio, eles se transformam em forma oxidada. O que uma molécula como NADPH faz com esses elétrons que ela recebe? Esses elétrons têm muita energia e podem ser transferidos para outras moléculas. Então, as moléculas como o NAD e o NADP servem como intermediários de elétrons? Isso mesmo. Mas então, quem receberá os elétrons do NADPH? Papel do NADPH no metabolismo. Antes de saber quem irá receber os elétrons do NADPH, é importante que você saiba quando a via pentose-fosfato estará ativada. Você viu que a via pentose-fosfato utiliza a glicose 6-fosfato, não é mesmo? Mas a glicose 6-fosfato também pode participar da glicólise, na síntese de ácidos graxos e na síntese de glicogênio. Então, será que existe algum momento onde a glicose 6-fosfato entre preferencialmente na via pentose-fosfato? Perceba, glicólise, síntese do glicogênio, via pentose-fosfato e síntese de ácidos graxos, a glicose 6-fosfato entra em todas elas, ela participa em todas elas. A resposta é não. Todas essas vias estarão acontecendo ao mesmo tempo, quando você está se alimentando. Para isso, a quantidade de glicose 6-fosfato deve ser suficiente para manter todas essas vias funcionando, inclusive a via de pentose-fosfato. Vamos ver a animação. Então, a glicose 6-fosfato ela é utilizada em todas as vias. Então, se a via pentose-fosfato, que reduz NADPH, está ativa no estado alimentado, eu posso imaginar que os elétrons do NADPH serão entregues para alguma via que também aconteça no estado alimentado. É isso mesmo. Algumas vias que estão ativas no estado alimentado, como por exemplo a síntese de ácidos graxos, necessitam de elétrons do NADPH. Vamos ver por quê. Quando comemos muito, sobra glicose 6-fosfato. Com a via de pentose-fosfato ativa, são produzidos montes de NADPH, que serão doados para a síntese de ácidos graxos. Funciona, então, como uma torneira de elétrons sempre aberta. Então, NADPH vai estar ligada, esses elétrons vai ser utilizado para a síntese de ácidos graxos.
E assim, durante a síntese de ácidos graxos, os elétrons do NADPH são utilizados para a redução de alguns intermediários desta rota. Então, se o NADPH perde esses elétrons, ele se oxida para o NADP. E quais são os intermediários da síntese de ácidos graxos que se reduzem graças aos elétrons do NADPH? Se você esqueceu, vamos dar outra olhada, então, na aula da síntese de ácidos graxos. Fase não oxidada da via pentose-fosfato. Existe um momento onde a célula necessita mais de NADPH do que a ribose 5-fosfato. O que fazer com a ribose 5-fosfato, que está sendo produzida na fase oxidada da via pentose-fosfato, não utilizada pela célula? Então, ocorre a síntese de nucleotídeos, que ela não consegue entrar. Deve existir um outro caminho para a ribose 5-fosfato. Esse caminho é a fase não oxidativa da via pentose-fosfato. Vamos entender como ela funciona. Então, a ribose 5-fosfato ela vai para a fase não oxidativa da via pentose-fosfato. Na fase não oxidativa da via pentose-fosfato, a ribose 5-fosfato se transforma em gliceraldeído 3-fosfato e frutose 6-fosfato. Tanto o gliceraldeído 3-fosfato como a frutose 6-fosfato são intermediários da glicólise. Glicólise, vocês lembram que é a via da quebra de glicose. Então, a ribose 5-fosfato se transforma em gliceraldeído 3-fosfato e frutose 6-fosfato. A ribose 5-fosfato pode ser encaminhada para a glicólise. Imagine agora uma célula em processo de divisão. Nessa situação, é necessário obter, na via pentose-fosfato, ribose 5-fosfato para incorporar aos nucleotídeos que compõem a estrutura do DNA, não é mesmo? Como você produziria a ribose 5-fosfato? Se a sua opção foi pela fase oxidativa da via pentose-fosfato, você esqueceu que, além da ribose 5-fosfato, existe a produção de NADPH. O que fazer com o NADPH que não está sendo necessário para a célula nesse momento? Vamos ver o que ocorre. Calma, existe outra opção. Lembra que a ribose 5-fosfato pode ser transformada em gliceraldeído 3-fosfato e frutose 6-fosfato? Ambos intermediários da glicólise? Então, vamos ver. Pois é, a reação que transforma a ribose 5-fosfato em gliceraldeído 3-fosfato e frutose 6-fosfato é reversível. Reversível é uma reação química que pode se processar tanto no sentido dos produtos quanto no sentido dos reagentes. Dessa forma, podemos obter a ribose 5-fosfato e, a partir desses intermediários da glicólise, sem precisar recorrer à fase oxidativa da via pentose-fosfato. Então, ela se transforma em ribose 5-fosfato. Resumo: as células usam NAD nas reações oxidativas e NADPH nas biossínteses redutoras. O NADPH é sintetizado através de um caminho alternativo de oxidação da glicose. As vias das pentoses fosfato, esta via pode ser dividida em duas fases: o ramo oxidativo e o ramo não oxidativo. O ramo oxidativo tem como função a redução de NADPH para as reações de biossíntese, assim como a formação de pentose fosfato para a síntese de nucleotídeos através de oxidação da glicose 6-fosfato. A velocidade dessa via é determinada pela atividade da enzima glicose 6-fosfato desidrogenase, encontrada basicamente pelos níveis de NADP. A capacidade das enzimas de distinguirem NADH, que é essencialmente utilizado no metabolismo energético de NADPH,
que é utilizado essencialmente como poder redutor das reações biosintéticas. Permite que as reações de síntese e de degradação sejam reguladas independentemente. O ramo não oxidado permite a conversão das pentoses formadas em intermediários da via glicolítica, possibilitando sua utilização em outras vias do metabolismo da célula.